Vamos ler os dois finais, dos evangelhos que falam do que iria acontecer, falam mais explicitamente do que iria acontecer em Atos. Primeiro vamos ler Mateus 28, de 19 a 20, pela Almeida Revista e Atualizada. Está escrito assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora Marcos capítulo 16, versículos 15 até 18 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amém? Eu gosto mais de Marcos, Sou do time Marcos. Mas cada um, eu tenho certeza que o Senhor falou as duas coisas lá. Em Mateus, enfatizou a pregação, E Marcos, ele enfatizou, na verdade, Marcos enfatizou a pregação, e Mateus enfatizou o fazer discípulos, diria assim. Agora, eu queria que a gente ficasse, eu me enganei, tá, pessoal? Eu prefiro Mateus, não é Marcos, não. Por causa de um detalhe. Porque Mateus, ele enfatiza algo que Deus pediu para ser enfatizado nesta noite. Porque no primeiro dia, na primeira palavra da conferência, o pastor Fabiano falou sobre uma série de coisas, mas uma coisa que marcou muito para mim foi a questão da entrega total. Aquele vídeo no final foi algo muito forte para mim. A decisão de morrer por Cristo foi algo que marcou assim. A primeira coisa que me vem à mente quando eu lembro daquela pregação, teve outros aspectos. A primeira coisa que me veio à mente quando eu lembro da pregação do pastor Marcelo foi a conquista de um novo entendimento, e falando também dos dons. A primeira coisa que me vem à mente quando eu lembro da palavra da pastora Adriana ontem à noite foi a questão da libertação, de se livrar daquilo que te prende ao reino das trevas. E com certeza, talvez o pregador pense assim, muitas vezes aconteceu comigo, eu preguei muitas vezes e eu perguntava às pessoas qual foi o tema da minha pregação. Ela falava outra coisa que não era o que eu enfatizei, mas o que Deus falou com aquela pessoa talvez fosse um aspecto diferente da pregação. Isso foi o que as pregações me falaram. E o que eu percebo que o que Deus deseja que nós atentemos nesta noite, ainda que vamos orar por outras coisas, tá? Porque ficou muito claro para mim, durante o louvor e durante a manifestação de Deus aqui neste lugar, que nós precisamos orar por algumas coisas relacionadas ao Espírito. Mas eu queria pregar nesta noite sobre a questão de fazer discípulos. Enquanto eu estudava esse tema, eu percebi algumas coisas. Primeira coisa, eu sempre ouvi falar que esse id, ele não está muito bem traduzido. Eu fui estudar.
eu não discordo, assim, eu discordo, ele está bem traduzido. Só tem um probleminha. Quando você lê esse verso no original, o verbo ir, ele não está no imperativo. Jesus, o que está no imperativo é o fazer discípulos. A tradução ficaria assim, do modo que está: vai lá e faz discípulos. Mas a palavra que foi usada para o ir, para o id, é um verbo, para quem gosta de português, ele está no particípio. Seria mais ou menos assim: tendo ido, portanto, fazei discípulos. Inclusive, no inglês tem versões que estão assim, exatamente assim, né? Pastora Etel sabe, né? Having gone, aí faz isso. Tem tradução que está assim. E o que acontece é que quando Jesus falou essa palavra, a ênfase dele estava em fazer discípulos. E a igreja, por causa da tradução, às vezes coloca a ênfase no ir, que é importante, porque não tem como fazer discípulos sem ir. Mas muda completamente quando você lê esse versículo e entende que o que Jesus estava enfatizando, a ênfase, o foco, era em fazer discípulos. O que para isso você tem que ir. Não está errado, pessoal. Não está errado, a tradução não está errada. É isso que a tradução mesmo pede para fazer: ir de fazer e fazer discípulos. Mas muda quando você entende que não são dois imperativos dividindo a atenção. É um só. O imperativo da voz de Jesus foi: fazei discípulos. E durante muito tempo eu olhei esse versículo, eu pensava assim: nossa, eu vou precisar fazer discípulos. Mas os discípulos não são nossos. Se você reparar alguns textos que não vamos ler aqui, os discípulos são de Jesus. Nós, entretanto, somos chamados para sermos discipuladores, em nome de Jesus. Isso muda completamente a responsabilidade, porque não é que eu estou cuidando de discípulos meus, ainda que na prática a gente considere e somos considerados, mas, querido, quando a função discipular está no ar, são duas as figuras que aparecem em geral, tá? Aparece a figura do mestre e do discípulo. O que é o contrário de discípulo? É mestre. Qual é o contrário de mestre? Aluno ou discípulo? Por exemplo, em Lucas 6,40, não precisa abrir, diz assim, Jesus falando: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Então, quando Jesus pensa em discipulado, ele só está pensando em mestre e discípulo. E mestre é só o Senhor Jesus. A igreja, nós aqui fomos comissionados para sermos discipuladores, para fazermos discípulos para Jesus, para Cristo. E no que isso implica? No que isso implica? Implica que nós vamos o quê? Dá uma olhada ainda aí em Mateus, versículo 20 diz, Mateus 28, no versículo 20, logo depois que ele falou para fazer discípulos e batizá-los, no versículo 20 diz, como é que se faz discípulos? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu não encontrei, tá? Nenhum lugar do Novo Testamento em que uma pessoa diz que fulano é meu discípulo. No Velho Testamento tem. No Novo Testamento, o que você vê são filhos espirituais, como Timóteo era de Paulo,
E você vê pessoas ensinando, a função do discipulado está ali. Mas todos tinham clara convicção que estavam formando discípulos para Cristo. Isso muda muito. Porque, querido, a responsabilidade é muito grande. Quando alguém pede ajuda, quando alguém pede para ser ensinado, quando alguém está ali olhando para você, ele está aprendendo a ser parecido com Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Por que isso é importante? Porque o livro de Atos inteiro é sobre fazer discípulos. Se você olhar por esse foco, você vai ver isso lá. A preocupação era pregar o evangelho, era abrir igrejas. Mas por quê? Para que Jesus tivesse mais discípulos. Para que o Senhor Jesus tivesse discípulos. Então, quando você está tomando conta de alguém no seu GR, quando você está ali conversando com uma pessoa que está precisando de ajuda, quando você está ensinando, discipulando alguém aqui na igreja, você está fazendo isso em nome do Rei dos Reis, em nome dos reis do Senhor dos Senhores. Eu queria que você entendesse que há várias maneiras de você formar esses discípulos. E depois eu vou querer também que você entenda que Deus não chamou apenas, se você olhar o contexto, para que nós sejamos discipuladores, tem que haver o quê? Discípulos. Então nós também temos que nos lembrar, eu estou sendo um discípulo de Cristo? Faz essa pergunta para você agora. Eu estou sendo discípulo de Cristo? O que é ser discípulo de Cristo? Eu vou ler, tá? Não precisa nem abrir para a gente ganhar tempo. Hoje eu quero orar. Separar um tempo para a gente orar no final. Lucas 14, do versículo 25 a 33, eu vou ler. Diz assim, Almeida Revista Atualizada: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, que seria, não ama menos o seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqueles homens no vídeo não mostrou ali, não sei se era o caso daquele vídeo, mas em muitos casos eles são convidados a negar a Cristo. E há casos em que pessoas negam a Cristo e eles matam a si mesmos. Eu não sei se era o caso ali, mas pelo menos aquele último homem que o pastor Fabiano contou, ele estava livre e ele se converteu naquele momento e ele cumpriu isso aqui, né? Ele se converteu e foi ele mesmo morrer com os irmãos. Olha o que Jesus fala aqui: quem não amar menos as outras coisas da vida, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha que coisa séria. Talvez você esteja sentado aí. Você já parou para pensar se você... Eu paro para pensar constantemente. Eu teria aquela disposição? Eu digo para mim que sim. Teria medo? Teria. Mas digo que sim. Mas por que eu venho dizendo isso para mim há muito tempo, querido? Aquele é o tipo de decisão que você não pode deixar para tomar lá na hora. Você tem que tomar agora. Porque se você deixar para tomar lá na hora, talvez você, num reflexo até, tome a decisão errada. Então você tem que dizer todos os dias: eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Ainda que eu perca tudo,
Eu estava ouvindo essa semana, eu não fui pesquisar para ver se é verdadeira. Teria existido uma mulher chamada Felicidade, era o nome dela. E ela tinha, parece que 5 filhos. E é verdade, o pastor Marcelo está confirmando aqui. Eu ouvi essa semana, não conhecia a história. E ela foi levada ali diante no Império Romano, talvez no Coliseu, né? Pelo que eu entendi. E foram perguntando para ela: você nega Jesus? Eu vou matar todos os seus filhos se você não negar. E ela falou: eu não vou negar. E todos os filhos também não negaram. E morreram, um por um, morreram os 5 filhos. Quem é pai aqui, quem é mãe, quem almeja ser, sabe o que isso significa. Diante dela. E por último pegaram ela e jogaram nas feras, nos leões. E conta que ela virou e teria dito para os seus carrascos, né? Para aqueles, para o imperador, ou teria orado em voz alta: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me deu 5 filhos que não recuaram diante da morte, preferiram morrer pelo Senhor. Eu também morro pelo Senhor. Em Atos fala dos homens que foram açoitados e eles voltaram depois de soltos para os irmãos felizes, alegres, porque foram julgados dignos de serem açoitados por Jesus. Você tem ideia de que loucura é essa para nós aqui hoje, que estamos com ar-condicionado, cadeiras confortáveis? E às vezes a nossa preocupação é reclamar da temperatura, ou da cor da parede, ou das luzes que tem ou não tem. Você parou para pensar a loucura? Quão longe estamos dessa realidade? Quão longe a nossa preocupação pode estar daquilo que realmente preocupa a Deus? É algo muito sério. E uma das coisas, querido, de ser pregador, eu acredito que todo pregador faz isso. Toda vez que eu estou com um grande problema, eu paro e falo assim: o que eu pregaria para mim mesmo? O que eu pregaria para uma pessoa que está com esse problema? É terrível, porque você sabe tudo que tem que fazer. Vem as palavras: você pregaria isso, isso, isso. E eu fico pensando essas coisas constantemente. Quando eu vi aquele vídeo, foi o que me veio à mente. Falei: Senhor Deus, eu tenho que decidir sempre, todo dia eu tenho que me lembrar, porque o dia que isso aí acontecer, e não diga que não vai acontecer não, querido, pode acontecer mais rápido do que você pensa. O dia que aquilo ali acontecer, você tem que dizer até de reflexo, nem pensar. Sabe por que os músicos tocam sem olhar o braço do instrumento? Porque eles praticam tanto que eles já fazem por reflexo. Pede para uma pessoa que canta bem, canta fora do tom, não consegue cantar fora do tom. E o que acontece é mais ou menos isso. O dia que fomos desafiados como aqueles homens, tem que ser algo no reflexo. Estou morto. Vou morrer, mas eu não vou. Porque é muito fácil cantar, né? Engrandecerei. O que é? Exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. É bonito cantar isso com um ar-condicionado, a luzinha, segurança lá fora nos protegendo, carro estacionado ali bonitinho, nossa comida lá no forno, pronto para dar uma aquecidinha. Ah, vai ter cantina aqui, ó. Melhor ainda. Nossa, é gostoso, é fácil, querido. Fácil cantar. Assim, eu vou ser sincero, assim, alguns irmãos reclamam de igreja escura, né? Sim, esses irmãos inauguraram a igreja escura. Eles se reuniam em catacumba, sem luz, parede preta de carvão, sei lá, minério, sei lá onde eles se reuniam. E eu vou dizer para você, eu sou um que eu não
né, não vou dizer que eu queria igreja de que cor, mas para mim não me importa a cor. Se é branco, vermelho, ultravioleta, né, luz negra, sei lá. O que importa é o que está dentro do nosso coração. Esses irmãos foram chamados para serem discípulos de Cristo, para nós estarmos aqui hoje onde estamos. Muita gente deu a sua vida. O Império Romano dizia que os cristãos, o sangue dos cristãos, eram semente para mais cristãos. A gente não consegue imaginar o que é passar por que esses irmãos no passado passaram. No passado não, estão passando hoje, né? Alguns deles. Agora, por que eu estou falando isso com vocês? Para você calcular direito se você está pronto para ser um discípulo de Cristo. Olha o que o Senhor continuou aqui no versículo. Vamos, Lucas 14. No versículo, vamos ler Lucas 14, de 25 a 33, né? Estava lendo. Não pode ser meu discípulo. Versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Cruz fala de negar-se a si mesmo, querido. Nós vamos ler isso depois, em outro versículo. Não pode, pois qual de vós, preste atenção agora na parábola que ele fez aqui. Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, uma comitiva, né, pedindo condições de paz. Versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por que Jesus conta essa parábola antes de fazer cálculo para ver se vai dar? O que tem a ver fazer cálculo para ver se vai dar conta de ser discípulo? É porque Jesus sabe que não é uma coisa simples aceitar segui-lo. Você tem que ser capaz de estar pronto para renunciar a tudo quanto você tem. E aqui ele não está falando só de coisas materiais, não. Ele está falando de tudo: filhos, liberdade, fartura, felicidade. Primeira Pedro 2:21 diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Essa palavra pode estar parecendo dura, e agora eu entendo por que o Senhor pediu para nós orarmos no final por algo específico que me veio durante o louvor. Porque, querido, a palavra dura, Jesus uma vez disse uma palavra muito dura, e muitos discípulos, né, fizeram o cálculo ali, viram que o cimento não ia dar para construir a torre. E, eles, certíssimos, eles foram embora, porque viram que aquela palavra era dura. Aí o Senhor olhou, um montão de gente indo embora. É triste. Acho que a pior coisa para um pregador é ele pregar e ver uma multidão sendo embora assim. Né? E ele virou e falou assim: vocês também... Não, aí alguém virou e falou assim: dura essa palavra, mas quem pode fazer um negócio desse? Aí o Senhor
disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus é possível. Amém? Eu posso estar misturando passagens aí, querido, mas tudo isso aconteceu. A ordem dos fatores não altera o produto. Enquanto eu falava, eu percebi que eu estava misturando o trecho. Mas não tem problema. O Senhor disse que aquilo que é impossível para nós, para Deus, ela não é impossível. Aliás, nada é impossível para Deus. Amém? Nós fomos chamados para ser discipuladores. Olha o que Paulo falou para Timóteo, em 2 Timóteo 2:2. Falou assim: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. As palavras que me ouviu dizer, pega essas palavras e confie essas palavras a outras pessoas, para que eles sejam também capazes de ensinar essas palavras a outros. O que Paulo está falando aqui? Você tem que pegar o que você sabe, o que eu te ensinei, o que você aprendeu, por meio do discipulado, por meio e passar isso adiante. Ensinar a outros. Porque, na verdade, queridos, a igreja tem pessoas sedentas de conhecimento, sedentas de saber que o Senhor pode curá-la, sedentas de saber que a vida dela é importante. Foram ditas 2 palavras aqui, e eu senti paz, muita paz nas palavras. Quando o pastor Fabiano trouxe, foi ontem à noite, falando que tinha pessoas aqui num nível que já tentou se matar ou tirar a vida, né? Depois a pastora Adriana deu uma palavra que ela sentiu para alguém que estava sentindo amargura, né? Atrapalhar o ministério. Essas pessoas estavam ontem presentes, não sei se estão hoje, mas ainda há uma chance de você vir na frente, receber uma oração de fortalecimento. A segunda não foi um apelo, foi só um aviso, né? Um consolo dito daqui. A primeira foi um apelo, que não foi todas as vezes até hoje, uns 80% das vezes que a gente ouviu um apelo, que ninguém foi à frente, passa um tempo a gente fica sabendo que era fulano, que era cicrano, que procurou no secreto depois. Não tem problema, procure. Dos 2 apelos. O pastor Adriano está falando aqui que ontem 2 pessoas procuraram depois, como normalmente acontece. Amém? Uma não tinha certeza do primeiro apelo, se era ela, mas só de ir, já com certeza, já é a pessoa, né? Só de pensar que pode ser, já significa algo sério. Por que eu estou falando isso tudo? Porque o Espírito de Deus está agindo aqui do nosso meio. Às vezes, uma coisa que Deus tem, eu acho que Deus está nos cobrando, querido, é de dar testemunho. Às vezes eu estou assim, uma vez eu orei aqui num culto de fé, né? Aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas. Eu orei por um irmão, estava assim, assado, ele foi curado. 2 semanas depois ele me procurou: pastor, eu fiz o exame lá, fui curado. Eu pensei: nossa, que bênção. Eu pensei: mas isso não edificou mais ninguém. Eu tenho certeza que já aconteceu aqui com várias pessoas. Testemunho também é importante, fortalece a fé do irmão. Porque uma das maneiras de você discipular é pelo exemplo, como nós vimos aqui. É pelo exemplo. Querido, eu posso ter pessoas que eu estou discipulando, que estão comigo e vão aprender comigo, por exemplo, a parte de família. Talvez uma outra pessoa está comigo, ela vai aprender comigo a parte de ter um negócio de modo cristão, uma empresa de modo cristão. Mas talvez eu não consiga ensinar você a vencer, por exemplo, uma amargura que tem com os pais.
Você vai aprender isso talvez com outra pessoa que vai te discipular nessa área. Você entende o que eu estou querendo dizer, né? Outra coisa importante do discipulado: você tem que parar de ter inveja, querido. A inveja, e você sabe quando tem inveja, você só não admite. Eu sei porque eu era assim também. E eu comecei a dizer para mim: eu não quero ter inveja. Sabe por quê? Porque você tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, é o que a palavra diz. Quantas vezes, não precisa responder nem levantar dedo, nada, apenas olhe para você. Quantas vezes você percebeu que estava mais feliz porque uma pessoa estava triste ou alguma coisa deu errada, do que quando a pessoa estava tudo indo bem? Isso é uma característica espiritual. Às vezes é algo espiritual. Você precisa admirar os que têm sucesso. Admire os que cantam bem, se você quiser cantar bem. Admire os que presidem bem, se você quiser presidir alguma coisa. Admire os ricos, se você quiser ser rico. Se você tiver raiva de rico, querido, você nunca vai ser próspero, porque você é um invejoso. Estou supondo ricos segundo os princípios de Deus, não que chegou lá por motivos, né? Mas isso é uma coisa muito séria. Você precisa admire aqueles que têm uma família abençoada, se você quiser ter uma família abençoada. Sabia que tem gente que, em vez de se alegrar quando se dá testemunhos aqui, se sente, vamos dizer assim, ultrajado, ou se sente: puxa, eu não consigo chegar nesse nível. Cada testemunho que é dado em cima desse púlpito, querido, tem o objetivo de te encaminhar, de você desejar, de você falar: eu quero ser assim. E testemunhos não são só dados aqui em cima, não. Tem famílias aqui que me inspiram, porque preferiram honrar a Deus do que seguir orientações humanas. Tem famílias aqui que me inspiram. Então admire, porque aí outras pessoas vão te olhar e você vai discipulá-las por esse aprendizado. O que você espera, querido, dos discípulos? Uma das coisas que os discípulos têm quando são discípulos de Cristo está em João 13:35, diz assim: com isso todos saberão que são meus discípulos. Jesus falando: se vocês se amarem uns aos outros. É o que eu acabei de falar agora. Se você ama o irmão do lado, você se alegra com ele, e isso é uma prova que você é discípulo de Cristo. Deixa eu te falar algo: examine-se agora, cada um a si mesmo. Olhe para dentro de si mesmo agora. Você se alegra com o sucesso do teu irmão? Melhor ainda, eu vou fazer outra pergunta: você já sentiu um risinho interior na desgraça do teu irmão? Você já achou irritante alguém ser tão feliz? Eu vou dizer uma coisa: alguns foram chamados. Você percebe que algumas pessoas têm uma vida aparentemente mais tranquila que outra. A gente não entende as coisas. Mas uma coisa nós entendemos: o nosso prêmio está guardado se nós formos discípulos fiéis. Não importa se aqui dessa terra você viveu bem ou mal, foi rico ou pobre, ou teve uma vida familiar, conheceu o pai ou não, conheceu a mãe ou não. Porque, querido, um dia você na eternidade vai olhar o período que você passou aqui na terra, vai ficar desse tamanho assim, ó. E a eternidade inteira, imagina que a eternidade, essas duas paredes aqui é um pedaço da eternidade, a distância entre elas. E a tua vida, um dia você vai olhar
A tua vida na terra era 1 milímetro. Diante disso aqui, isso aqui ainda é infinito ainda. Você vai olhar, gente, por que eu fiquei reclamando desse tempo aqui? Porque eu nasci assim, eu nasci assado, eu nasci ali, nasci lá. As coisas vão ficar muito pequenas. Eu estou falando coisas que eu repito para mim constantemente. Que a minha vida, até uma certa data, não foi aquilo que eu gostaria que tivesse sido. Mas eu falo, mas eu conheci o Senhor Jesus, a pedra preciosa, o tesouro pela qual assim você vale a pena você vender tudo para comprar essa pedra. Amém? Então com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 35. Você já parou para pensar que do céu, o que vai acontecer? Bom, acho que já aconteceu, O dia que Davi chegou lá e Urias encontrou Davi. Quem é Urias? Urias foi a pessoa, o cara ficou com a mulher dele e ainda mandou matá-lo. E Urias, que foi um homem fiel, quem quiser ver a história, quem não conhece a história, mas a grande maioria conhece, com certeza encontrou Davi lá no céu. E alguma coisa é tão forte lá no céu, o amor de Deus, o perdão é tão forte, que não teve importância alguma. Os dois chegaram diante de Deus e venceram. Amém? A gente não entende, querido, porque é uma coisa assim imperdoável aos olhos humanos. Mas os dois estão lá, E lá fala que não haverá tristeza, Apocalipse fala que não haverá tristeza. Queridos, tem outros trechos, por exemplo, Paulo falou claramente em 1 Coríntios 11:1, tornam-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele era tão discípulo de Cristo, o que ele está falando aqui é o seguinte, eu sou discípulo de Cristo, então me imitem. Você não está vendo Jesus, mas você me vê, você consegue ver o que é que eu faço, como é que eu passo minhas crises, quando eu chuto o pé da cama no inverno com o dedinho do pé, o que eu falo, quando as coisas que eu planejo não dão certo, o que eu resmungo ou não. Vocês sabem minha vida, vocês estão me vendo. E João 15:8, Jesus fala assim, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O que ele está falando aqui? Uma das coisas que identifica o discípulo são frutos. Por isso que você não pode olhar para o irmão, para os frutos do irmão e ter inveja, ter um sentimento ruim, se sentir para baixo. Pelo contrário, o Pai é o mesmo. Põe na tua cabeça isso, querido, o Pai é o mesmo. Se aquele teu irmão está sendo abençoado com isso, você também pode ser. Esse tem que ser o teu pensamento, e não, por que Deus dá essas coisas para ele e para mim não dá? Porque aí quando descobre que ele perdeu aquela coisa, aí aquele risinho. Eu já passei por isso, querido, eu já fui assim. Mas fui liberto, porque eu fui entendendo essas coisas. Eu comecei no começo era forçado, eu me alegrava, forçadamente. Eu ficava dizendo que era bom, que era feliz, até o momento que daqui a pouco eu estava realmente me alegrando. Hoje eu me alegro quando eu vejo alguém que prega melhor que eu, que canta melhor que eu, que toca melhor que eu, que é melhor pai do que eu, que é melhor marido do que eu. Porque eu sei, então dá para melhorar. Então eu consigo ser um marido melhor, porque ele conseguiu. O que você faz quando é repreendido? Lembra o testemunho do pastor Fernando? Ele foi repreendido porque estava mal, tratando mal a esposa. E ela achava que ele iria oprimi-la, quando o pastor Marcelo fosse embora com a pastora Adriana.
O pastor Fernando fez o que os discípulos fazem. Ele se ajoelhou e chorou: Senhor, me faz ser um marido melhor, um pai melhor para minha família, para minha esposa, um marido melhor. E chorando, Davi foi repreendido, caiu na hora em choro, né? O Salmo 51 já saiu assim, prontinho, né? Na hora ali mesmo. Enquanto ele chorava, ele ia chorando o Salmo 51. Eu imagino: compadece-te de mim, ó Deus. Pequei contra ti somente, de maneira que serás tido por puro no teu falar, justo no teu julgar. Ele não colocou culpa em Deus, não colocou culpa em ninguém. Ele pecou, ele se arrependeu, foi perdoado. Assim são os discípulos de Cristo. Agora, eu queria que a gente entendesse, querido, que nós somos chamados para sermos discipuladores. Qual a última vez que você discipulou alguém explicitamente? Eu falo explicitamente porque tem gente te observando. Tem gente observando como eu trato a minha esposa, como você trata a sua esposa, como eu trato meus filhos, como meus filhos me tratam. Tem gente observando você, como é que você trata a tua família. Se você fala ríspido, se o amor de Cristo se manifesta em você. Agora, explicitamente, quando foi a última vez que você gastou tempo ouvindo uma pessoa sofrendo? A pessoa sofrendo, e Deus não vai mandar um anjo falar com ela, consolá-la. Ele pode até falar com ela diretamente no seu íntimo, consolá-la. O Espírito Santo consola, né? Mas Ele quer usar você para rir com a pessoa, se alegrar com ela e para chorar com ela. Às vezes você não vai falar nada, às vezes você só vai chorar, às vezes você vai orar, a pessoa vai ser curada. Quantos testemunhos temos? Vamos ficar de pé. Quando a gente começa aqui o encontro, a conferência, a gente lê Joel. Lá em Atos 2, Pedro lê esse versículo, né? Eu vou ler o próprio Joel. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito, Joel 2, do 28 ao 31, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel aqui está resumindo o começo, o meio e o fim, a partir de Atos. O começo foi o derramar do Espírito sobre toda a carne. Querido, preste atenção. Filhos, filhas, velhos, ninguém vai ficar de fora. Não diga para você mesmo: eu estou velho demais. Ou não diga: eu sou novo demais. Ou não diga: o meu tempo já passou. Falamos coisas aqui hoje difíceis. Difícil é o mal próximo, ainda mais quando está muito próximo, né? Tem uns que estão próximos demais. É difícil às vezes se separar, mas eu queria dizer, aqui Joel ele põe o começo de Atos. Depois ele fala do que os filhos, sobre o servo, a serva derramarei o Espírito naqueles dias. Passa pelo meio ali, mostrarei prodígio no céu e na terra. Bom, o fato é que depois ele fala do final, o terrível dia do Senhor. Quando Jesus falou lá, Mateus 28, que a gente leu no começo, o primeiro que a gente leu diz assim:
Na verdade, Marcos 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será o quê? Condenado. O grande e terrível dia do Senhor, que vai terminar os atos, nossos atos, vão terminar no grande e terrível dia do Senhor. Eu não vou entrar na questão aqui de tribulacionismo, pré-arrebatamento, pós-tudo. Eu só vou dizer o seguinte: o que começou com o derramar do Espírito vai terminar, vai passar por isso tudo que nós vimos aqui nesses dias de conferência, e vai terminar num dia em que muitos serão condenados. E nós recebemos a incumbência de termos uma vida exemplar, aproximando-se de Cristo. Lembra? Aquele que se esforça, o bem instruído, na verdade, será como seu mestre. Quem vai instruir? Nós. Nós vamos instruir. Nós vamos livrar pessoas da condenação. Porque às vezes a gente acha: se eu não condenar, ele vai para o purgatório, fica ali um tempo, e depois está lá comigo. Não, querido, a palavra é clara: quem crer será salvo, quem porém não crer será condenado.